Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica. Este lugar especial onde nos encontramos para juntos desfrutarmos da Palavra de Deus. Temos tido a oportunidade, ao longo de vários programas, de estudar sobre um tema muito interessante, que é o tema de Daniel. O livro de Daniel, a história de Daniel, o exemplo que ele nos deixou e a profecia que lhe foi deixada para que ele nos pudesse trazer até aos nós, para que nós possamos compreender o período histórico desde Daniel até à volta de Jesus. Temos tido a oportunidade de ter convidados que nos têm acompanhado em muitos programas e nestes programas em especial sobre Daniel temos tido a presença do Paulo Lima, que continua connosco. Obrigada, Paulo, por estares aqui. É um prazer estar aqui. E que então, com a ajuda do Paulo, vamos já passar ao sumário de hoje. Paulo, podes-me dizer qual é o sumário de hoje, por favor? Sim. O rei Nabucodonosor procura assegurar-se da fidelidade dos seus ministros governantes através do culto da estátua de ouro que ele erigiu na planície de Dura. Mas 3 jovens hebreus recusam-se a prestar culto idólatra por lealdade para com o Deus vivo. Este é o sumário de hoje. Ok, vamos ver então um bocadinho hoje. Voltamos à história da vida e ao cotidiano de Daniel, àquilo que aconteceu na vida de Daniel. Vamos ver então qual é o texto base. E o texto base encontra-se no livro de Daniel, no capítulo 3, do versículo 17 ao versículo 18. E diz: Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então, aqui encontramos uma estátua de ouro, que foi feita pelo rei Nabucodonosor, depois de já ter sido interpretado o seu sonho, parecia que ele tinha percebido, mas de repente ele lembra-se de fazer uma estátua de ouro e pedir que toda a gente fosse adorar aquela estátua, não é? Por que motivo? O que é que motivou esta atitude de Nabucodonosor? Vamos começar pelo contexto, não é? Vamos lá. O lugar, a planície de Dura. O que é que isso significa? Em acádico, Dura quer dizer da muralha. Portanto, é a planície da muralha. Os especialistas de Daniel dividem-se. Há alguns que dizem que esta planície da muralha é num sítio que está a 3 km a sul de Babilónia, chamada Telu Dura. Houve arqueólogos que foram lá, foram investigar, fizeram as escavações, descobriram uma plataforma muito grande, forte, que poderia ter sido a base da estátua e poderia ter sido ali, naquela Dura que teria sido erigida a estátua de ouro. Há outros que dizem que não é ali, mas que seria um espaço entre as duas muralhas, as duas cercas da cidade de Babilónia. A cidade de Babilónia tinha muralhas duplas, tinha uma primeira muralha interior e tinha uma muralha exterior. Estas muralhas eram muito distanciadas entre si e criavam um espaço vazio. Era ali que o exército muitas vezes acampava, havia reuniões importantes ali e, portanto, pode ter sido ali a planície da muralha, naquele espaço entre a primeira e a segunda muralha de Babilónia, que terá sido levantada a estátua de ouro por Nabucodonosor. A data. O capítulo de Daniel não nos dá a data, mas nós descobrimos, através de descobertas arqueológicas que foram feitas em Babilónia, nomeadamente foi descoberta uma tabuinha escrita cuneiforme, uma escrita especial feita com estilete, com formas de cunha, e essa tabuinha, chamada Crónica Babilónica, fala de que houve uma revolta no exército babilónio contra o rei Nabucodonosor por volta do ano lunisolar de 595-594 a.C. E terá provavelmente sido nessa altura, depois da revolta ter sido debelada, que Nabucodonosor inventou esta estátua de ouro para obrigar a conformar todos aqueles que dirigiam o império que ele comandava à sua autoridade. E depois, há, portanto, um objetivo. O objetivo da estátua de ouro era garantir a lealdade dos oficiais do governo do rei. E a pergunta, mas porquê é que tem uma estátua a ser adorada com lealdade para com o governo? Tem porque na Antiguidade havia uma ligação muito forte entre a religião e a política. Exatamente. A religião do Estado tinha a ver com a política do Estado. Neste caso, os servidores do governo do rei Nabucodonosor eram provenientes de várias partes do Império. E ele queria que, pela adoração prestada à estátua, eles estivessem implicitamente a prestar vassalagem também ao rei que tinha erigido a estátua e que era responsável máximo da religião de Babilónia. É interessante ver, deixa-me só dizer isto, que é nessa data, em 594, que segundo Jeremias 51, versículo 59, o rei Zedequias, que foi um rei judeu que foi posto no trono por Nabucodonosor, é nessa data, em 594 a.C., que ele é convocado no seu 4º ano de reinado a Babilónia. Nós sabemos que ele foi convocado a Babilónia, não sabemos porque o texto bíblico não nos diz, mas é provável que ele tenha sido convocado para participar nesta reunião ao redor da estátua de ouro levantada por Nabucodonosor.
Depois, a imagem em si, o que é que a estátua é? A estátua é toda de ouro, é feita com 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, ou seja, nas nossas medidas, 30 metros de altura e 3 metros de largura, o que é uma estátua muito alta. E este sistema é interessante. Os 60 côvados vezes 6 côvados são assim porquê? Porque a Babilónia tinha um sistema numérico diferente do que nós usamos. Exato. Nós usamos o sistema decimal, que foi inventado pelos egípcios na Antiguidade e que nós usamos, contamos de 1 a 10 e depois de 11 a 20 e por aí fora. Os babilónicos usavam o sistema sexagesimal, que nós também ainda utilizamos esse sistema nas horas. As dúzias, sim. As meias dúzias. Exatamente. Mas, por exemplo, nas horas, uma hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos e por aí fora. É o sistema que era usado em Babilónia. E, portanto, é muito interessante que Daniel estava a par desse sistema e expressou exatamente essa realidade no seu texto. Depois, esta estátua era de ouro, mas não seria o de ouro maciço, porque era impossível, dadas as dimensões. Então, o que certamente acontecia é que a estátua era feita de madeira e depois coberta de ouro com placas de ouro e dava o aspecto de ser uma estátua maciça, mas não era de facto uma estátua maciça. E depois, a relação entre a altura e a largura é muito estranha, porque é 1 para 10, 60 côvados de altura, ou 30 metros, para 6 côvados de largura, ou 3 metros. O que é que isto significa? Significa que provavelmente a estátua tinha um pedestal muito alto e depois a estátua em si estava lá em cima, no alto do pedestal, e o que explica esta relação de medidas. Agora, o que é interessante pensar é o que é que esta estátua representava? Era isso que eu te ia perguntar há bocado. Porquê é que ele se lembrou de fazer esta estátua? O que é que isto demonstrava no coração dele? O que é que ele queria representar com isto? Bem, há duas possibilidades. Ou a estátua representava um deus, ou representava um ser humano, um rei. Exatamente. É mais provável que representasse um deus, o deus Marduk. Marduk era o deus principal, o deus mais importante da religião babilónica, era o deus do rei de Nabucodonosor, o deus que ele adorava em primeiro. E é mais provável que seja um deus e não um rei. Porquê? Porque o rei, na cultura babilónica, não era adorado. Exato. O rei era considerado o primeiro pastor do povo, era considerado o líder religioso do povo, mas não era considerado divino. E, portanto, dificilmente ele poderia ter feito uma estátua de si mesmo para ser adorada pelos seus súbditos e pelos governantes do império. Então, portanto, provavelmente era uma estátua de Marduk. O motivo, qual foi a razão dele fazer isto? Eu já referi um pouco o motivo possível, que tinha a ver com o facto de ele querer garantir a lealdade publicamente demonstrada de todos os membros do seu governo, espalhados pelas várias províncias do Império Babilónico. Ele queria garantir essa lealdade, tendo em vista a revolta que tinha acontecido e que ele tinha levado com muita dificuldade e que ele não queria que se voltasse a repetir. Mas há um outro motivo muito interessante no quadro do livro de Daniel. Exato. Nós estudámos a semana passada a estátua de Daniel 2. Lembram-se que a estátua era de metal, mas tinha a cabeça de ouro, que era Babilónia. Ele, não é? Representava o rei Nabucodonosor. E Daniel vai-lhe dizer, e esta cabeça és tu. És tu, Nabucodonosor, o rei que durante mais anos governou o Império Babilónico, durante 43 anos. Exato. Então, Nabucodonosor não aceitou muito bem essa ideia. Exato. Ele não queria que Babilónia fosse substituído por outro reino, neste caso, o peito e os braços de prata, representando o Império Medo-Persa. Então, como ele não queria isso, ele inventou esta ideia de fazer uma imagem, não só com a cabeça de ouro, mas toda ela de ouro, para representar Babilónia para sempre. Exato, e com o Deus dele, porque a grande ideia dele ter posto Marduk, ou que nós acreditamos que ele tenha posto, é porque dizia que o nosso Deus é o Deus que vai governar para sempre. Exatamente. E perante o teu Deus disse-te isso, mas o meu Deus é maior e o meu Deus é que vai governar. Exatamente, é isso mesmo. E, portanto, isto explica porque é que Nabucodonosor construiu a estátua de ouro na planície de Dura. Mas esta estátua de ouro, ela é feita com o objetivo que todos, inclusive aqueles que tinham vindo do povo de Deus, não é? De Judá, têm que adorar aquela estátua. Porque o objetivo foi que torná-los a eles também babilónicos e dizer que todo o ser humano tinha que adorar ao Deus de Babilónia. Sim. Isto vai dar um grande problema para estes homens que eram fiéis a Deus. Qual é a prova que eles vão passar? Portanto, os 3 jovens hebreus, é interessante que Daniel não é referido neste capítulo, ele não está presente, mas há 3 jovens hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, segundo os seus nomes babilónicos, que estão presentes. E eles tinham ali um problema. O problema é Êxodo 20, capítulo 20, versículos 4 e 5. Exato. Que é o segundo mandamento da lei moral de Deus, revelada por Deus no Sinai,
que revelada através de Moisés e comunicada ao povo de Deus. Mas em que foi escrita e impressa pelo próprio Deus de Deus, ou seja... em pedra. Exatamente. E esse mandamento dizia o quê? Que não se deveria construir imagens e muito menos adorá-las. Era um mandamento contra a idolatria, a adoração de imagens. E os jovens vão manter-se firmes devido a este mandamento e vão se recusar a dobrar e a adorar aquela estátua. E eles vão ser notados por alguns babilónios que não eram muito amigos deles, que eram invejosos, que invejavam as posições que eles tinham de governo em Babilónia, e esses invejosos babilónios vão comentar com o rei Nabucodonosor e dizer: olha, há ali 3 hebreus dos cativos de Judá que não adoraram a tua estátua nem respeitam os teus dedos. O que é que vai acontecer? O rei vai se encolorizar, vai mandar chamar os 3 hebreus e vai-lhes dar uma outra oportunidade. Mas porquê é que o rei se encolorizou tanto? Ele encolorizou-se porque ele tinha saído de uma revolta contra o seu governo. Aquela questão da estátua e da adoração da estátua era uma maneira dele garantir a fidelidade de todos os que estavam envolvidos no seu governo, na administração das províncias e na administração do Império Neobabilónico, e ele agora estava ali perante uma semente de revolta novamente. Exatamente. Porque aqueles homens não queriam prestar culto ao seu Deus e assim não queriam mostrar a sua vassalagem para com o governo de Babilónia, que era encabeçado por Nabucodonosor. Então o rei vai se encolorizar. Mas é interessante, mas ele é justo, de certa maneira, porque ele vai dar uma segunda oportunidade àqueles 3 jovens. Ele vai dizer claramente: olha, eu não vou considerar a vossa primeira desobediência, mas vocês, quando ouvirem a música que vai ser tocada para dar sinal de adoração à estátua, vocês prestem adoração, dobrem-se, adorem a estátua e tudo vai bem com vocês. Só que estes jovens vão dizer claramente que não. E foi a resposta que nós vemos no sumário, no texto do bíblico inicial, é a resposta deles. Eles vão dizer: olha, é assim, rei, nós não vamos adorar a tua estátua. E o Deus que nós servimos pode nos livrar ou não. Mas seja como for, livrando Deus da tua mão ou não, nós, morrendo nós, não adoraremos a tua estátua. E o rei vai dizer claramente: olha, não há Deus nenhum que vos possa livrar da minha mão, vocês estão em meu poder, e vocês não obedeceram. Então o rei mandou aquecer uma fornalha que estava lá. O que era esta fornalha? Era um forno muito grande que era utilizado para fabricar tijolos, para cozer tijolos que eram usados na construção de Babilónia. Ela tinha um formato de sino, tinha o formato de um sino. A parte de cima tinha uma abertura onde era introduzida o combustível. Esse combustível normalmente era a palha embebida em petróleo. Exato. E o rei mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, ou seja, o máximo possível, usando o petróleo para aumentar a capacidade calorífica da fornalha. E depois mandou que os 3 jovens amarrados fossem introduzidos na fornalha por cima, lançados para dentro da fornalha. O texto diz-nos que os soldados que levaram os jovens ficaram queimados e morreram por causa disso. Só que não aconteceu nada àqueles jovens. É muito interessante, há uma profecia, há uma promessa em Isaías 43, versículo 2, em que diz que quando passares pelo fogo não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E esta promessa tornou-se concreta e real na vida destes 3 hebreus. Eles não morreram, não foram consumidos pelas chamas, as suas cordas que os amarravam foram consumidas, eles ficaram livres, e o rei ficou muito espantado, porque ele viu 3 homens que tinham sido amarrados e lançados lá dentro, livres a caminhar dentro do fogo, dentro da fornalha, e viu uma coisa mais que o admirou. Outro homem, um 4º homem, que ele diz que era semelhante aos filhos de Deus. Nós já vamos ver isso melhor. Mas há aqui uma pergunta que nós temos de fazer. Então, mas estes 3 hebreus foram lançados na fornalha, o que é que aconteceu com Daniel? Onde é que ele estava? Porquê é que ele não foi envolvido nesta questão da adoração à estátua? Nós não sabemos responder. Exato, o texto não indica nada sobre Daniel, sobre o paradeiro de Daniel. Seria que estaria a tratar de negócios do reino, em alguma parte do Império? Não sabemos, fora, é possível. Não é? Podia estar doente também, podia estar de cama doente e não ter podido participar no evento. Ou então teve autorização do rei Nabucodonosor para estar ausente para tratar de algum assunto pessoal ou do Estado. Nós não sabemos. O que sabemos é com certeza o seguinte: se Daniel tivesse estado presente, ele teria tomado a mesma atitude. Estava também na fornalha. Também estaria na fornalha. E então vemos que estão estes 3 homens, são colocados dentro, mas só que o rei depois descobre que afinal não estão lá 3, estão 4. Quem é esta 4ª pessoa? Isto é muito interessante porque o rei, quando vê aquela pessoa no meio do fogo, juntamente com os 3 hebreus, vai dizer que está a ver alguém semelhante a um filho dos deuses. É preciso não esquecer que ele era um politeísta, portanto ele acreditava em vários deuses. E ele, é a expressão que ele utiliza para descrever aquele ser. Quem é que ele era? Uma possibilidade forte é que ele fosse Miguel.
Micael, em hebreu, quer dizer quem é como Deus. E é um ser angélico ou divino que aparece em Daniel, em outros capítulos de Daniel, que nós vamos estar mais à frente, Exato. em que ele é caracterizado como o príncipe que cuida dos interesses do povo de Deus, dos judeus. E em outras partes é chamado um dos principais príncipes, ou segundo outras traduções, o principal príncipe que está ligado à administração das coisas divinas na terra. Exato. E, portanto, é possível que este filho dos deuses que ele viu fosse Miguel, fosse Micael, este ser que é o príncipe que cuida do povo de Deus. Mas quem é ele? Exatamente. Sim, nós podemos dizer que é o Filho de Deus. E porquê? Porque há outras aparições do Filho de Deus no Antigo Testamento. Por exemplo, ele apareceu a Abrão na altura da destruição de Sodoma e Gomorra. Exatamente. Ele lutou com Jacó, quando Jacó teve uma dificuldade muito grande com a aproximação de Esaú, seu irmão, que o queria destruir. Houve ali uma luta entre um ser angélico e Jacó. Quando ele queria a bênção, não é? Ele queria a bênção, ele pediu a bênção. Seria Micael. Ele apareceu a Moisés na sarça ardente antes de Moisés ir ao Egito libertar o povo. Ele apareceu a Josué antes da conquista de Jericó. E há outras aparições deste ser que é caracterizado como o anjo de Yahvé, mas também tem características divinas, que é provavelmente, com toda a certeza, eu não diria, não é provável, é com toda a certeza o Filho de Deus, que vai se encarnar no ventre de Maria, no tempo do Novo Testamento, e nasceu como Jesus, chamado Cristo. Portanto, este ser Filho de Deus, antes de ele ter encarnado, é Miguel, e vai aparecer ali na fornalha ardente ao lado dos hebreus. E Nabucodonosor vai reconhecer o Deus dos hebreus como o Deus que tem poder para livrar, porque ele tinha dito: quem é o Deus que vos livrará da minha mão? E ele vê que Deus de Israel livrou de facto os hebreus da mão de Nabucodonosor. Muito obrigada por nos teres contado e explicado este tema. Isto vai-nos falar e vai-nos levar a compreender a grande fé, e é esta a aplicação que eu gostava que tu nos contaste. Sim. Aplica-nos, por favor, nestes 3 minutos que temos ainda de programa, esta história, o que é que ela nos pode trazer a nós? Como é que eu posso tomar para mim mesma esta história na minha vida? É interessante ver que os hebreus ficaram firmes mesmo diante da morte. Qual é o segredo de uma fé tão forte? O segredo da fé tão forte que eles mostraram é o relacionamento com Deus e a concomitante confiança que eles tinham em Deus. Eles sabiam que Deus podia livrá-los, mas mesmo que não livrasse, eles tinham certamente um destino bom para eles. E, portanto, eles enfrentaram aquela prova com toda a coragem e com toda a fé. Isso nós podemos aprender com eles. Depois, eles tinham a vontade de fazer o que era o bem, tinham a vontade de fazer o que era justo, o que era correto. E fizeram isso mesmo enfrentando o risco de perder a própria vida, custasse o que custar. Outra coisa que nós podemos aprender é que no conflito entre o bem e o mal, em que os crentes estão envolvidos, o crente é sempre vencedor porque está do lado de Deus. Mesmo que até possa perder a vida, há uma esperança para além da morte, para o crente que está do lado de Deus. E nós aprendemos isto aqui nesta história contada por Daniel no seu livro. E depois outra coisa que nós aprendemos também é que os filhos de Deus recebem auxílio de Deus na hora de necessidade. Ainda que tenha que, seja viver ou morrer, mas os mártires que ao longo da história cristã tiveram que enfrentar a morte para se permanecerem fiéis a Deus, foram e certamente inspirados, muitos deles, na história destes homens que se mantiveram firmes mesmo perante a morte. Nós sabemos que os mártires pereceram, entregaram a sua vida para serem leais a Deus, mas eles sabiam que tinham um destino glorioso à espera deles se fossem fiéis. E isso nós aprendemos com esta história de Daniel e dos seus amigos. Neste caso Daniel não estava, mas estavam os 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Muito obrigada por nos trazer esta explicação maravilhosa deste momento incrível da história da humanidade, Sim. que é quando 3 homens se entregam completamente nas mãos de Deus, independentemente do futuro que iam ter perante aquela situação, mas quiseram manter firmes. Este é o convite que Deus nos faz também a nós, depois de termos a oportunidade de ler e estudar este tempo. Manter-nos firmes, independentemente daquilo que venha pela frente. Será que é fácil? Claro que não, mas com Deus é possível. Queremos continuar então a debater, a conhecer mais sobre a vida de Daniel, mais sobre este momento da história, mais sobre a vida destes homens. E queremos contar consigo, por isso contamos consigo já no próximo programa. Encontramos-nos lá com o objetivo de juntos desfrutar daquilo que Deus tem para cada um de nós. Até lá!